Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez trazendo a nossa mensagem aqui por esse vídeo, em função da pandemia e do Covid, né? Ainda não podemos ter os nossos cultos, os nossos encontros, as nossas reuniões presencialmente. Então vamos aqui trazendo, né, através das mídias digitais, a nossa mensagem, o estudo da Bíblia, para que cada irmão possa meditar e o Espírito Santo fazer a obra e trazer, né, a aplicação para a vida, para o nosso caminhar aqui nesse mundo. Então eu saúdo mais uma vez os irmãos, desejando a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo para recebermos a mensagem de hoje. Irmãos, hoje eu escolhi trazer para vocês o Salmo 23. Em outra oportunidade, eu já pude aqui trazer, né, um vídeo comentando, né, lendo o Salmo 91, né, um salmo muito famoso da Bíblia, e hoje eu resolvi trazer o outro salmo mais famoso, tão famoso quanto o 91, ou mais famoso do que o 91, talvez seja a passagem da Bíblia mais citada, mais conhecida, mais famosa, é a que está no início do Salmo 23. Então, para completar, né, a dupla de salmos aí famosos da Bíblia, eu já trouxe o Salmo 91, hoje eu vou trazer para os irmãos o Salmo 23, um salmo muito bonito, teologicamente um salmo com uma mensagem simples, mas profunda. Talvez por isso que seja um dos salmos ou o mais famoso da Bíblia. Amém? Então, inicialmente eu vou ler aqui para nós, irmãos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então essa é a palavra da verdade que o Espírito Santo nos trouxe, e vamos agora fazer alguns comentários, algumas considerações sobre ela e como, né, nós podemos estar recebendo ela nos dias de hoje. Inicialmente, é importante destacar que esse Salmo 23, a própria Bíblia que nos traz, que é um salmo de Davi, né, do rei Davi. Muitos historiadores, estudiosos, teólogos defendem que Davi teria escrito este salmo antes dele ser rei, ainda na juventude, ainda quando ele era um pastor de ovelhas. Mas a verdade é que o tempo, se ele escreveu antes de ser rei ou depois de ser rei, não importa para a mensagem muito bonita que Davi traz nesse salmo. Davi, que todos nós sabemos, antes de ser rei de Israel, foi pastor de ovelhas, né? Quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele ainda era um pastor de ovelhas, jovem, né, com parcos recursos, e tudo indica, ao escrever esse salmo, que ele era um pastor de ovelhas muito zeloso com aquelas ovelhas que ele pastoreava, e nós vamos ver aqui. E por isso ele faz essa comparação de Deus com o pastor de ovelhas. É uma comparação muito bonita, ela tem a licença poética, né, do salmo, mas tem uma mensagem muito bonita por trás disso, principalmente considerando que aquela época que ele foi escrito, que esse salmo foi escrito,
o pastoreio de ovelhas, né? A criação de ovelhas era uma atividade muito importante, muito latente ali no povo de Israel daquela época. E Davi faz essa comparação de uma maneira bonita e que nos leva a algumas reflexões, algumas meditações que eu acho interessante e gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Então, no Salmo o Salmo 23 que eu acabei de ler, nós podemos perceber que nós podemos dividir o Salmo em algumas partes. A primeira parte, que eu diria, seria do versículo 1 ao versículo 3, que é onde o salmista Davi, ele faz essa comparação assim, bem caracterizada, bem explícita de como a forma como Deus cuida de nós, então no caso nós seríamos as ovelhas e Deus o nosso pastor, era muito semelhante ao trabalho do pastor de ovelhas daquela época. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já logo nesse versículo 1, existe uma questão muito importante a ser colocada, como a forma como a gente lê esse versículo 1, porque muitas igrejas, muitos pastores utilizam esse versículo 1 na seguinte perspectiva de que Deus sendo nosso pastor, né, nada nos faltará do ponto de vista material, ou seja, eu sou cristão, eu tenho Deus comigo, então nada vai me faltar, Ele vai me prover materialmente, Ele vai me dar o meu arroz, o meu feijão, mas não era essa, pelo menos quando se pega a colocação em hebraico, muitos estudiosos apresentam, eu vi isso muito estudando esse salmo, de que não é simplesmente assim, nada me faltará. O entendimento desse versículo é no sentido de que o Senhor é o meu pastor, então com Ele eu tenho tudo, o tudo é Ele, eu tenho Deus. Não é um sentido simples ou restrito de que nada vai me faltar do ponto de vista material. Não, Deus é o nosso sustento, tanto material quanto espiritual. Nada me faltará. Ainda que eu não tenha nada ou quase nada, o pouco que eu tenho é suficiente porque eu tenho o mais importante de tudo, que é Deus. Ele está comigo, nada me faltará. Ele é o meu sustento, Ele é o meu sustento espiritual. Ainda que eu esteja em dificuldade, ainda que eu não tenho tudo que eu quero, ou tudo que eu preciso, o que eu tenho é suficiente para me prover, pois Ele não me falta. E o que leva a essa interpretação é muito em função de como era o pastoreio das ovelhas ali naquela região de Israel, que nós sabemos que Israel é uma região desértica, uma região de poucos recursos naturais para a criação de ovelhas. Então, os pastores de ovelhas, eles tinham muito trabalho em guiar as ovelhas, em levar as ovelhas para os lugares onde elas pudessem encontrar comida, onde elas pudessem encontrar água. E esse nada me faltará vai muito desse zelo, né? Desse zelo do pastor com as ovelhas em estar disposto a levá-las para a abundância, aí no caso, fazendo a comparação, seria a abundância espiritual. Por isso o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, espiritualmente nada me faltará. A continuação do Salmo vai mostrar isso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É o que eu acabei de falar. O pastor, mesmo que você esteja ali numa situação de poucos recursos, de poucas dificuldades, ele vai te guiar para você poder repousar em pastos verdejantes, ou seja, você poder, mesmo nas dificuldades, se sentir tranquilo, ou quando estiver no período de abundância,
regozijar nessa abundância que o pastor te propiciou, que é o que acontece com as ovelhas, quando elas chegam, quando o pastor as guia, elas chegam no campo verdejante, ali elas vão repousar, ali elas vão descansar, elas vão alimentar, elas vão ficar tranquilas. Então é muito desse ponto de vista do repouso espiritual, do refrigério da alma que a gente traz para os dias de hoje, que o pastor nos leva. Porque esse salmo, nós vamos ver, chegando ao final, nós vamos entender isso com bastante clareza, que esse salmo é um salmo que mostra a nossa peregrinação aqui na terra, o nosso caminho. E o nosso pastor, o nosso Deus é que vai nos conduzindo. Então ele não vai deixar nada nos faltar, ou seja, ele vai nos sustentar, ele vai nos levar para repousar em pastos verdejantes, e continuando o versículo 2, leva-me para junto das águas de descanso. Também fazendo a comparação com o pastoreio daquelas épocas, a água era muito escassa lá em Israel, né? Como eu falei, região desértica. Então, as águas, os mananciais de água, eles estavam em oásis, ou então nos rios, né? Aqueles rios que são vários, são citados aqui na Bíblia. Então, o pastor tinha que conduzir as ovelhas até chegar nesses mananciais de água, quer seja em oásis, quer seja nos rios. Então, leva-me para junto de águas de descanso. Então, é o pastor conduzindo as ovelhas para onde tem água. E a mesma coisa é o nosso Deus nos conduzindo para a água espiritual, para o sustento espiritual, onde nós possamos beber, né, da fonte de água viva, que é Jesus, que é a palavra da verdade. Olha que bonito. Então, hoje nós falamos em Jesus, na época do Salmo era Deus, onde que Davi mostra aqui a plena confiança em Deus, que ele vai levar para águas de descanso, né? Continuando, olha só, no versículo 3, refrigera minha alma, é o que eu falei, quando ele dá aquele refrigério, onde mesmo atravessando o deserto, atravessando toda dificuldade, ele vai dar esse refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nesse caminho, nesse caminhar aí da condução do pastor, do nosso pastor, nos dando o nosso sustento, ele vai guiar pelas veredas da justiça, ou seja, pelo caminho correto, pelo caminho certo. Porque se o pastor errasse o caminho na condução das ovelhas, poderia levá-las à morte. Naquela, né, fazendo a comparação aqui com o pastoreio mesmo lá de Israel, por regiões rochosas, íngremes, perigosas, desérticas. Se o pastor erra e falta água, falta comida, as ovelhas iam morrer de fome. Então, essas são as veredas da justiça, é o caminho correto. É espiritualmente Deus nos mostrando, o Espírito Santo nos guiando, qual o caminho correto que devemos seguir. Então, esses 3 primeiros versículos mostram Deus, nosso Deus, como nosso cuidador, nosso guia, né? Nos guiando, cuidando, protegendo. E essa proteção, ela fica muito latente quando a gente lê o versículo 4, que é um versículo também muito famoso, né? Onde diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, é o que eu disse, no caminho aí do pastoreio das ovelhas, o vale da sombra da morte, são as partes difíceis do caminhar, são as partes rochosas, são as partes desérticas, e que hoje nós podemos dizer que são as tribulações, os caminhos difíceis. Então esse deserto aí, onde as ovelhas estão e o pastor está cuidando, nós podemos fazer o parâmetro como o mundo de hoje. Esse vale da sombra da morte é o mundo atual, o mundo carnal, esse mundo perdido, o mundo caído, onde nós estamos nele, nós estamos separados para Cristo, em Cristo, mas vivemos nesse mundo. E esse mundo ele vai trazer tribulações, vai trazer caminhos difíceis, vai trazer caminhos perigosos. Vai trazer salteadores, inimigos, pessoas que vão tentar nos enganar.
mas como o salmista diz, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está conosco. Então, esse salmo mostra exatamente isso, que no caminho da nossa peregrinação, no caminho do cristão, nós vamos ter pastos verdejantes, nós vamos ter águas de descanso, mas nós também vamos encontrar vales da sombra da morte, porque é o peregrinar, é o caminhar, é o nosso caminho espiritual aqui nesse mundo. Mas quem tem Deus no coração, quem está com Deus, não temerá mal nenhum, pois tem a certeza, é a fé incondicional de que o nosso pastor não nos falta, está nos guiando, está nos conduzindo, está nos protegendo. E o final do versículo diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Outras Bíblias, em vez de bordão, traz a palavra vara, que é a mesma coisa, é aquele instrumento que os pastores de ovelhas usavam, o cajado, a vara mais comprida, talvez pela distância, o cajado mais quando ele está mais próximo, mas são instrumentos usados para conduzir, para guiar as ovelhas, para guiar. E também instrumentos para como eu poderia dizer, para quando elas estão tomando o caminho errado, quando elas estão se desgarrando, trazer elas de volta para o rebanho, usar elas como uma forma de uma condução coercitiva, vamos dizer assim, né? Repreendendo mesmo aquela ovelha que se desgarra, aquela ovelha que pega o caminho errado, aquela ovelha que quer desviar ali do aprisco, do rebanho. Então esses instrumentos aqui, o bordão e o cajado, eles têm a disciplina de Deus. Deus, ele utiliza da disciplina para conosco. Ele permite muitas vezes que erremos, que sofremos, mas não simplesmente para punir, mas para nos ensinar, para nos conduzir. Então a vara dele nos conduz, o cajado de Deus nos conduz. Quando nós erramos, quando nós às vezes vamos ali buscar o caminho que não é correto, o caminho que não é aquele que ele escolheu para nós, ele usa os seus instrumentos, o seu cajado, a sua vara, para nos trazer de volta para o aprisco, para o rebanho, para nos trazer de volta para o caminho que nós estamos seguindo, a peregrinação aqui nessa terra. Então, como eu disse, esse salmo é um salmo que ele vai mostrando ali que nós estamos caminhando, nós estamos peregrinando aqui nesse mundo espiritualmente, buscando o alvo, que é Jesus, o reino de Deus. E o nosso pastor está nos conduzindo, que é Jesus Cristo. Quando vem o versículo 5, Davi ele já muda a figura de comparação, que ele eu entendo que encerra aqui no versículo 4 essa comparação com o pastoreio, com o Senhor como nosso pastor, e nós como ovelhas. E o versículo 5, ele já fala de uma vitória, ou seja, que esse caminho, a gente seguindo esse caminho, com Deus do nosso lado, estando juntos com o Senhor, ele vai nos levar à vitória. É o caminho da vitória. E o versículo 5, olha só. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então ele já é uma figura aqui do guerreiro vencedor, que Davi também. Então essa parte aqui já pode pensar em Davi como o rei guerreiro. Então por isso que não dá para saber quando exatamente esse salmo foi escrito, são muitas especulações, mas esse versículo 5 ele dá a entender isso, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, é aquele guerreiro vitorioso que já está festejando ali com os adversários derrotados. E quem prepara-me uma mesa? Deus. É o Deus que nos dá a vitória, que destrói os nossos adversários. E nós sabemos quem é o nosso adversário espiritual, né, irmãos?
Nós sabemos que é o nosso adversário espiritual e sabemos que Deus nos deu a vitória sobre esse adversário através do sangue derramado pelo teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a gente vê a figura de Cristo, sim, perfeitamente nesse Salmo de Davi, escrito 800, 900 anos antes da vinda de Jesus. É a vitória, é nós sermos vitoriosos na guerra contra o adversário maligno, nosso inimigo. E o Cicerone, aquele que nos recebe, aquele que festeja conosco nessa vitória, pois quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos resgatados do jugo de escravidão, nós fomos resgatados do mundo de pecado, nós fomos resgatados das correntes do maligno e somos vitoriosos em Cristo. E quem prepara a mesa para nós celebrarmos é Deus. Ele é o nosso Cicerone, Ele é o nosso mestre de cerimônia, Ele é aquele que celebra conosco a nossa vitória espiritual ao aceitarmos Jesus Cristo, ao sermos filhos de Deus e aceitarmos seguir nesse caminho que Ele vem nos mostrando aqui. Ele como nosso pastor nos conduzindo. Que maravilha! E o versículo 6 é o fechamento do Salmo, onde que Davi demonstra a sua gratidão com Deus, onde que ele fala: bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida. Ou seja, ele está agradecendo a misericórdia de Deus. É onde nós devemos agradecer a misericórdia de Deus. Todos os dias das nossas vidas foi pela misericórdia dele, pela graça. A graça é concessão imerecida quando nós não merecíamos. A sua bondade e a sua misericórdia nos resgatou. E vão seguir conosco todos os dias da nossa vida, porque ele é o nosso pastor. Por mais que nós erremos, por mais que nós tentamos desviar do caminho aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus, que têm o Espírito Santo de Deus consigo, vão estar com ele o resto da vida, não só a vida terrena, mas como a vida espiritual. É o que Davi finaliza de maneira maravilhosa o Salmo, falando: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, glória! E nós sabemos que a casa do Senhor é o reino espiritual. É o caminho para onde nós rumamos, onde nós queremos chegar. A Jerusalém espiritual, o reino de Deus. Para todo sempre. É o que Davi fala, para todo sempre. Meus irmãos, então, concluindo esse salmo, não é à toa que esse salmo é um dos mais conhecidos. Ele realmente, a mensagem dele é uma mensagem muito bonita, uma mensagem simples do ponto de vista teológico, mas uma mensagem profunda de como é o nosso caminho aqui nessa peregrinação nesse mundo e como Deus, o Senhor, Jesus Cristo, o Messias, é o nosso pastor e nos guia espiritualmente, nos sustenta espiritualmente, nos leva, mesmo nos momentos de dificuldade, de angústia, de tribulação, pois esse mundo fornece tudo isso para nós mesmo. É um mundo que está aí, mas Ele está conosco. É Ele que nos sustenta, Ele que cuida, Ele que guia, Ele protege, Ele que nos dá alegria nos meios das dores. Ele é que celebra conosco a vitória até chegarmos à casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos, irmãos. E que nesse caminhar, tendo Jesus Cristo como nosso pastor, possamos repousar em pastos verdejantes, refrigerarmos nas águas de descanso, sermos guiados pelas veredas da justiça, celebrar a vitória sobre o adversário, agradecer a misericórdia e a bondade de Deus, para o fim habitarmos com Ele para sempre na Jerusalém espiritual. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos e até a próxima, meus irmãos.